Sejam bem-vindos ao InfoCast, o podcast do InfoJobs, o site de empregos líder em conectar talentos e empresas. Eu sou Fernanda Gomes, faço parte do time de comunicação do InfoJobs e estarei com você nesse episódio. Atenção, leitores de plantão! Vocês sabiam que nesse mês é comemorado o Dia Nacional do Livro? Isso mesmo, no dia 29 de outubro. E para comemorar essa data com você, no episódio de hoje, nosso papo vai ser sobre livros que todo profissional de sucesso deve ler. Além disso, vamos te contar como desenvolver e manter o hábito de leitura e aplicar os novos conhecimentos na sua carreira. E para fazer esse Clube do Livro comigo, o Lucas Oliveira, leitor lascivo e influencer que compartilha dicas de leitura e desenvolvimento com base em obras literárias com o projeto Faculdade dos Livros, vai estar com a gente. Oi, Lucas, tudo bem? É um prazer ter você aqui hoje. Fica à vontade para se apresentar para o pessoal que está nos ouvindo. E aí, tudo bem, galera que está aí ouvindo? Meu nome é Lucas, tenho 29 anos, sou aqui do Rio de Janeiro e hoje eu empreendo com leitura, com livros. É uma missão que eu tenho na minha vida de ajudar as pessoas a evoluir e a ferramenta que eu escolhi para isso é a leitura, muito porque a leitura impactou na minha vida e eu vim trocar uma ideia aqui com vocês, dividir um pouquinho dessa jornada aí, já são mais de 300 livros lidos, e compartilhar um pouquinho com vocês. Lucas, bastante livros, muito apaixonado realmente, então acho que esse papo vai fluir super bem. Obrigada pelo seu tempo, por você estar aqui. E bom, depois dessa super introdução, dessa apresentação, vamos começar então com esse papo, com as perguntas. Primeiro eu queria que você perguntasse se você pode indicar 5 obras literárias que são fundamentais para um profissional de sucesso. Pode ficar à vontade para listar os títulos das obras. Perfeito. Eu acho que um profissional de sucesso, muito até porque eu empreendo, então eu tenho que lidar com outras pessoas de outras áreas. Eu acho que o empreendedor é uma pessoa que faz de tudo um pouco. Eu acho que o profissional de sucesso, na minha visão, é um profissional que ele é completo, Ele não é muito especialista numa área só. Então essa pergunta é até um pouco complicada, porque teriam que ser vários assuntos diferentes, então seriam vários livros, mas eu consigo pensar em 5 livros que eu acho que fariam bem, até por ser temas diferentes e esses temas eles iam se complementar e ajudar uma pessoa a se tornar mais completa dentro do meio profissional. O primeiro livro que eu pensei é o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, que é um livro muito famoso, ele já passou no teste do tempo, então ele já é best-seller aí há muitos anos, e ele fala muito sobre relacionamento. Eu acho que o relacionamento ele é uma coisa muito importante dentro do meio de trabalho, tanto entre as pessoas que trabalham, quanto com você e o cliente, se você tem contato com ele, enfim, você tem que saber se relacionar, As empresas e o trabalho é feito de gente, então você tem que saber lidar com gente. O segundo livro que eu pensei é o Monge Executivo, que ele fala sobre liderança, e liderança também tem a ver com relacionamento, mas ele é um pouquinho mais específico. A liderança, eu acho que quando a gente tem um papel de liderança muito, uma habilidade muito clara, isso ajuda também muito dentro do meio profissional. O terceiro livro que eu pensei era As Suas Próximas 5 Jogadas, que é um livro sobre empreendedorismo e como construir um negócio, fala sobre autoconhecimento também. E esse é um livro que eu acho que para você, às vezes, talvez nem queira ser empreendedor, mas acho que se você trabalha numa empresa e você entende a cabeça do dono da empresa, e se você entende como é construído uma empresa, isso vai te ajudar a ser mais efetivo na sua jornada profissional e crescer dentro dessa empresa. Então, eu acho que te traz um conhecimento que é muito importante. O quarto livro que eu estava pensando aqui era o Como Convencer Alguém em 90 Segundos, porque eu acho que a habilidade de vendas e de persuasão ela é muito importante. Eu acho que as pessoas elas tendem a ver o vendedor às vezes com um olhar de tipo, eu não quero saber vender, não é para mim. Mas a gente nem sempre está falando de vender um produto, mas às vezes vender uma ideia, se vender numa entrevista, saber expressar de forma persuasiva as coisas que você acredita. Eu acho que isso é bem importante. E por último, eu acho que o livro O Jeito Harvard de Ser Feliz, que é um livro que é de um curso de Harvard sobre como ser feliz. E ele fala muito no livro que a felicidade ela precede o sucesso. Ou seja, se você quer ser uma pessoa bem-sucedida, você primeiro tem que aprender a ser feliz, porque como consequência você vai ter uma performance e um desempenho melhor. Então, eu acho que é uma coisa que a gente às vezes confunde a ordem, A gente quer ser primeiro bem-sucedido para depois ser feliz. E nesse livro ele explica como ser feliz para depois você ser bem-sucedido. Muito legal, Lucas. Eu gostei bastante de como você trouxe livros que falam bastante sobre relacionamento e essa questão é muito importante, na questão de carreira também. E isso que você disse sobre empreender é bem interessante, porque
é isso, mesmo que você não vá, né, seguir uma carreira de empreendedor, ter essa visão é muito importante para o nosso marketing pessoal no geral, né, em qualquer carreira. Então, isso que você falou de vender uma ideia, isso é muito bacana, porque às vezes a pessoa tem ideias, né, o profissional tem ideias, mas não sabe como apresentar essa ideia de um jeito que mostre todo o potencial dela. Então, realmente, isso é muito importante, ter esses livros aí como, né, uma base sólida para construir essa confiança, para saber as estratégias, é muito legal. Bom, e dentre esses livros que você citou, esses últimos 5, né, qual é o seu favorito dessa listinha aí? Pode falar um pouquinho pra gente? Com certeza. Essa pergunta é uma pergunta muito ingrata para todo mundo que lê, né? Porque a gente nunca consegue escolher um livro favorito e a gente sempre gosta muito de todos que são bons, né? Mas eu escolhi o que eu acho que assim, é mais completo no meu ponto de vista, que é as suas 5 próximas jogadas, né? Que basicamente, como é um livro muito completo, ele passa desde a questão do autoconhecimento. Então você sabe, primeiro, se você quer ser um empreendedor, se você não quer ser um empreendedor, se você quer empreender dentro de uma empresa, né, que você pode ser um intraempreendedor, então você trabalha para a empresa, mas ao mesmo tempo você empreende dentro dela, ele explica como funciona isso dentro do livro. Explica como você constrói um negócio, como eu estava falando, mas também como você faz para criar uma equipe, como você faz até para coisas mais específicas, como demitir alguém ou resolver um problema de forma padronizada dentro do seu negócio, dentro da equipe que você tem, enfim. Como você faz para as pessoas quererem vir trabalhar na sua equipe, ou seja, se você quer recrutar uma pessoa, seja de outra empresa ou de outra área da sua empresa, enfim, como é que você pode recrutar essa pessoa, como você retém o talento que você tem ali na sua equipe para não querer sair da sua equipe, você conseguir ter uma equipe que vai te dar um resultado expressivo dentro do seu papel aí dentro de onde você trabalha, e muitas outras coisas importantes. Eu acho que assim, se eu fosse escolher um livro sobre negócio, sobre desempenho dentro do meio profissional, esse livro, Suas 5 Próximas Jogadas, seria o meu livro favorito, disparado. Show, muito bom, Lucas, muito obrigada pela resenha. Eu com certeza vou incluir esse livro na minha lista de leitura e eu espero que todo mundo que esteja escutando a gente também faça o mesmo, porque parece ser bem interessante, como eu falei, para todas as carreiras, não só para quem quer empreender, mas especialmente para quem quer empreender. E bom, seguindo com o nosso papo, Lucas, sabemos como a leitura pode ser uma ferramenta importante, tanto para o desenvolvimento de habilidades técnicas, quanto o aumento do conhecimento, e também para exercitar a criatividade, por exemplo. Mas nem todo mundo tem o hábito de ler ou gosta muito de ler. Então, nesses casos, quais dicas você daria para reverter essa situação e aflorar o espírito de leitor dessas pessoas? Perfeito. Cara, são algumas coisas que são importantes, né? Isso é uma questão de como você faz para uma pessoa querer ler mais, aflorar esse lado. É um papo que a gente podia ficar aqui dias conversando, mas assim, o que eu penso? Eu acho que primeiro você tem que entender a importância, porque quando você não entende a importância da leitura ou de qualquer coisa na sua vida, você não vai fazer, né? Essa é a grande realidade. E tem uma diferença entre entender e acreditar. Tem muita coisa que a gente entende, mas a gente não acredita de fato. Então, acho que essa crença que você realmente vai ser beneficiado pelo hábito da leitura, ela vai fazer com que a leitura se torne prioridade na sua vida. Na minha experiência pessoal, por exemplo, tinha alguns problemas que eu estava vivendo quando eu comecei o hábito da leitura, que eu não sabia como resolver, eu não tinha muito com quem perguntar, enfim, eu comecei ali para ver se eu achava uma solução. E quando eu entendi que dentro de um livro eu conseguiria achar uma solução, e essa solução ela ia ter uma contrapartida na minha vida fora do livro, né, assim, nas coisas que eu ia viver no meu dia a dia positiva, isso me fez valorizar mais a leitura. A segunda dica que eu acho que é bem importante é você entender como criar um hábito, porque eu acho que muitas vezes a pessoa ela entende que a leitura é importante, que vai fazer bem para ela, mas ela de fato não sabe como implementar aquilo, né? Então tem até algumas dicas sobre hábito que, se você quiser, eu posso compartilhar aqui com a galera, umas 3 dicasinhas rápidas para ajudar. Mas eu acho que você entender como você cria um hábito é uma coisa importante. Tem livro sobre isso, enfim. Depois disso, a gente tem também, acho que a questão de você começar lendo uma coisa que você goste. Porque o que acontece? É muito comum, vamos supor, você entende que você tem que entender melhor sobre investimentos. É um tema que você acha que é importante, que você entende a importância, que você quer saber mais, mas você não gosta do tema. Tem muita coisa que a gente sabe que é importante para a gente, mas a gente não gosta. Então, esse não seria um tema inicial para você abordar, na minha opinião. Eu acho que quando você está querendo começar dentro do universo da leitura, você escolher assuntos que você realmente vai gostar de ler sobre, alguma coisa que você tenha real interesse genuíno, e depois, quando o hábito já estiver concretizado, você migrar
para as coisas que você precisa ler e que vão ser importantes para você, né? Então, se você for um pouquinho mais com calma e começar com uma coisa que você gosta, em vez de começar por uma coisa que é muito importante, eu acho que isso vai ser um caminho um pouco mais tranquilo. E por último, acho que é a questão mais de você aproveitar a jornada, né? Assim, tem muita gente que fica muito focado no destino final, que é tipo, pô, preciso ler sei lá quantos livros esse ano, que foi a meta que eu coloquei, que eu quero ter esses conhecimentos. Isso tira um pouco o foco de você aproveitar cada dia que você sentou ali para ler, o que você está tendo de conhecimento, qual foi o aprendizado do dia que você teve, e você fica muito focado no destino final, e aí faz com que a jornada ela fique muito pesada, né? E esse peso que você coloca na jornada dificulta muito a concretização de um hábito de forma saudável. Faz sentido? Não, total, Lucas. É isso, né? A qualidade do que a quantidade. Então, você está absorvendo o que você está lendo, né? Você está aproveitando, está sendo legal, né? Essas ideias diferentes que você está absorvendo ali. Isso é o mais importante para realmente construir um hábito de leitura não só por ler, né? Mas de absorver essas obras que você está consumindo ali. Então, faz total sentido. Bom, e continuando o nosso papo, né, para aumentar ainda mais essa vontade de ler, que eu tenho certeza que já despertou aqui em muita gente, por todas essas dicas que você trouxe, ou voltar, né, a ter esse hobby, porque eu sei que muita gente, pelo menos eu também já passei por isso, eu sempre gostei muito de ler, e aí às vezes ficar um tempo sem ler nenhum livro, eu não conseguir me concentrar em uma obra só, mas, né, a gente sabe que esse hábito é importante, esse hobby é muito legal. Você pode contar para a gente como a leitura pode ser um diferencial profissional? Com certeza, pô. Eu acho que, assim, ser autodidata, e quando a gente fala de leitura, né, eu acho que é um processo totalmente autodidata de você sentar, você pegar um livro, você começar a esmiuçar aquele livro sozinho e ter esses aprendizados. Eu acho que hoje em dia é mais uma questão de necessidade do que de opção, sendo sincero. Porque eu acho que a gente participa de um sistema, né, de ensino, um sistema educacional, que ensina as pessoas em massa, só que as pessoas elas têm características diferentes e necessidades diferentes. Então, quando isso acontece, acaba que você não vai aprender da mesma forma que o seu colega de escola, de faculdade, enfim, aprendeu, e você vai acabar tendo alguma defasagem em alguma área específica, porque você, enfim, aprende de uma maneira diferente, às vezes você é mais visual, você é mais auditivo, enfim. Isso acaba acontecendo, acho que de forma natural, pela maneira que o sistema de ensino ele é criado hoje no mundo de forma geral. Então, eu acho que você ser autodidata, primeiro, é uma necessidade para você tirar essa defasagem e você investir nos pontos que você quer. Até porque, depois que você vira adulto, né, vamos botar assim, você tem que ter uma questão de autorresponsabilidade. Quando você é menor, você está no colégio, etc., as pessoas vão lá, tem o teu professor, tem os seus pais que vão falar o que você tem que aprender e vão te ajudar. Só que depois que você fica adulto, se você não correr atrás do seu ensino, do seu desenvolvimento, nada vai acontecer, né? Então, eu acho que quando você pega essa mentalidade e você começa a olhar quais são as opções de ensino que você pode ter para você aprender o que é melhor para você, o que você sente que você precisa aprender de forma autodidata, eu acho que a leitura é a forma mais democrática de fazer isso, porque, assim, dentro do mercado de trabalho, eu acredito que as pessoas elas são recompensadas pelo resultado que elas trazem para as empresas. E eu acho que esses resultados eles são consequência das habilidades que a gente tem e da vontade que a gente tem, né? Então, vontade é uma coisa que vai depender de cada um. Se você tem muita vontade ou pouca vontade, isso é um outro assunto totalmente diferente. Só que as habilidades, eu acho que elas vêm tanto da parte teórica e a parte prática. E acho que nos livros você vai conseguir encontrar tanto a parte teórica e como você pode tornar essa parte teórica prática. E aí, como consequência de você aplicar isso, você vai começar a ver resultado e, como consequência, o mercado como um todo vai perceber essa qualidade nos resultados que você entrega e você vai se tornar um profissional mais visado, mais procurado e, como consequência, você vai ganhar mais, sua vida vai melhorar, você vai ter uma qualidade de vida melhor, enfim. Então, eu acho que, sim, você buscar ser autodidata e dentro do universo de você ser autodidata, eu acho que a leitura ela se encaixa como um dos melhores caminhos, né? Show. Não, perfeito. É o que você mencionou no início, né? Entender a importância desse hábito. Realmente, esse é o primeiro ponto, né? E isso diferencia tanto na vida pessoal quanto na profissional, exatamente por esses motivos. Você consegue desenvolver habilidades diferentes ou, como você falou, encontrar as respostas de problemas, de questões da sua vida. Então, às vezes, habilidades que você precisa melhorar e não sabe como, o livro vai te dar ali um direcionamento, um pensador, um autor vai te dar uma estratégia diferente, então isso é muito bacana.
Bom, e aí você tinha comentado, né, sobre o primeiro passo para, né, criar esse hábito, um dos primeiros passos é você começar a ler, né, de assuntos que te interessam mais e depois migrar para os que você sabe que precisa ler. Mas aí depois que isso já aconteceu, como equilibrar esses temas? Como equilibrar o tempo para uma leitura que é realmente necessária para desenvolver diferentes competências de uma leitura que é para manter um hobby? Cara, perfeito. Eu acho que assim, eu sou muito fã de ler mais de um livro por vez, né? No momento, inclusive, eu tô lendo 5 livros diferentes. E às vezes as pessoas perguntam e falam assim, pô, mas você não confunde, não é uma parada que eu vou ficar confuso lendo mais de um livro por vez? Eu gosto de fazer um paralelo, né? Que é como se você estivesse lendo 2 séries, sei lá, uma de suspense e um reality show. Desde que os assuntos não sejam parecidos um com o outro, a chance de você se confundir é baixa. Então, eu acho que você pode fazer esse caminho de você pegar e você ler um livro que seja necessário para o seu desenvolvimento e um outro livro que seja uma coisa mais leve, que você vai gostar, né? Eu acho que é importante também, se você está começando, você começar devagar, como eu já falei, você não tentar, tipo, ler 100 páginas num dia e depois você vai ficar 3 meses sem ler porque foi uma experiência que foi muito desgastante para você e você não quer viver aquilo de novo. Então, nem que você leia 5 páginas por dia, mas com a constância que esse número ele vai aumentando, né? Então você buscar ter essa leveza no seu dia a dia para você conseguir tornar o hábito sustentável. Uma outra coisa que eu acho que é muito legal é você ter uma meta semanal em termos de páginas lidas. Por quê? O que acontece? Às vezes as pessoas pensam muito em metas diárias, né? Pô, vou ler 10 páginas por dia, que dão, sei lá, 70 páginas na semana. É legal. Só que se você, às vezes, algum dia você se enrolou, alguma coisa aconteceu, você teve um imprevisto, que é uma coisa extremamente comum, e você não consegue bater aquela meta, às vezes você sente que você falhou e você meio que abre mão da semana. Isso já aconteceu milhões de vezes com pessoas que eu conheço, já aconteceu comigo lá atrás também. Então eu gosto muito da ideia de você ter uma meta semanal, porque aí você vai se adaptando. Você fala, hoje eu vou ler um pouco menos, amanhã eu vou ler um pouco mais, e você vai encaixando isso, né? Inclusive, eu acho que tem várias formas que você pode encaixar essa leitura para se tornar uma leitura um pouco mais sustentável. Por exemplo, dentro do livro Hábitos Atômicos, ele dá uma dica chamada empilhamento de hábitos, que é quando você pega um hábito que já está estruturado na sua vida. Então, por exemplo, sei lá, todo dia você acorda e você vai na academia, ou todo dia você chega no trabalho e você, sei lá, você tem algum ritual seu pronto aí, ou no horário do almoço, enfim. E você pega um hábito que você está querendo construir e você bota empilhado nesse hábito que já está construído. Então, o que isso significa? Que você todo dia que, sei lá, for na academia, quando voltar você já vai ter um gatilho para você ler um pouquinho do livro, ou quando você voltar do trabalho você fizer seu ritual, ou na hora do almoço você vai terminar de comer e ler 2, 3 páginas, enfim. Então, acho que para o pessoal que está querendo começar a leitura, essa técnica do empilhamento de hábitos é uma coisa que vai ajudar muito a pessoa a manter a constância, porque às vezes é um problema muito frequente, assim, muito comum, da pessoa, ela tem a meta da leitura, ela quer ler, só que ela não sabe quando é que ela vai encaixar isso, então ela não se organiza direito, e por essa falta de organização, quando ela pisca, que o nosso dia a dia é muito corrido, já está no final do dia e ela não leu e ela acaba se enrolando e deixa para amanhã, e nesse deixa para amanhã acaba que o hábito nunca se torna realidade, entendeu? Uhum. Não, muito legal. Eu não conhecia essa técnica, achei muito interessante e acho que vale muito a pena aplicar para isso. E acho, inclusive, que ela vai refletir, esse hábito em si, ele reflete em várias coisas, né? Inclusive na carreira, você ser uma pessoa mais organizada, que consegue também equilibrar tanto as suas necessidades quanto os seus momentos de lazer e os seus momentos de aprimoramento, desenvolvimento, é muito bacana, já diferencia muito, né, a pessoa como um profissional mais capacitado, um profissional de sucesso mesmo. Isso foi muito legal, não conhecia essa técnica. Bom, e a gente já falou aqui de diversas vantagens que a leitura em geral ela pode trazer, mas sempre tem um livro especial para cada leitor. Eu sei que a gente falou aqui, né, você já mencionou, é muito difícil para quem gosta de ler escolher uma obra só, mas para você, Lucas, qual livro ou autor teve um maior impacto assim na sua trajetória profissional? E qual ensinamento dessa obra você considera mais valioso para ser aplicado na carreira? Cara, então, como a gente estava falando, é muito difícil escolher um livro, né? Porque tem coisas muito diferentes. É a mesma coisa que você escolher, sei lá, um filme ou uma série. Tem séries de assuntos totalmente diferentes. Então, tem impactos totalmente diferentes na sua vida. E tem 3 tipos de livro que eu gosto muito de ler, né? E assim, tem vários tipos de livros, mas esses 3, eles meio que se destacam para mim. São livros que te ensinam a fazer uma coisa específica, ou seja, como fazer algo, por exemplo, como se relacionar melhor, como vender, como, enfim, uma habilidade específica. Tem um outro tipo de livro que é um livro mais filosófico, ou seja, ele fala de ideias sobre a vida e ele faz você refletir
sobre a vida. E tem as biografias, que eu gosto muito, porque quando você está falando de biografia, você está falando sobre a história real, né? Uma coisa que de fato aconteceu. Então tem muito aquela sensação de, pô, eu vi aqui uma história, se essa pessoa fez, outro ser humano fez, então eu também consigo fazer. Então eu não vou conseguir te dar um livro, mas eu vou te dar 3 livros, beleza? Que foram importantes em fases diferentes da minha vida. O primeiro livro é O Poder do Agora, né? E eu acho que assim, a gente está vivendo num mundo que, acho que muito pela tecnologia, todo mundo o tempo todo conectado, a questão da ansiedade, ela é muito alta, né? Ultimamente, cada vez mais as pessoas estão com essa tendência a ficar ansioso, enfim. E foi um livro que me ajudou muito nesse processo de ansiedade, porque eu acho que se você não está com a sua cabeça no lugar, se você não consegue estar bem com você mesmo, muito provavelmente você também não vai conseguir ter um desempenho profissional legal, né? Então, o Poder do Agora ele me ajudou muito nesse processo de acalmar a minha cabeça, então me fez ter mais tranquilidade para poder ter um desempenho melhor em várias áreas da minha vida. O segundo livro, que eu acho que assim, esse é um livro que eu indico para todas as pessoas que eu conheço. Todas as pessoas que eu conheço depois voltam para mim e falam assim, cara, esse livro foi muito bom, valeu muito a pena. Então, tipo, talvez seja o livro com maior número de informações valiosas por página lida, vamos botar assim, que é o Almanaque do Naval Ravikant. É um livro muito legal, que é um compilado desse cara que se chama Naval, e pega várias informações de tudo que ele já falou na internet, enfim, das palestras que ele deu. Ele é um cara extremamente bem sucedido lá nos Estados Unidos, e ele tem várias empresas, ele foi investidor em várias coisas, e ele vai falando meio que os princípios dele de vida, como faz para ganhar dinheiro na visão dele, se você quer ser uma pessoa que é bem sucedida financeiramente, fala sobre questões de como ser feliz e várias outras coisas também muito interessantes. Então esse é um livro que eu recomendo para todo mundo. E dentro do universo das biografias, né, que dão questão de coragem, de você se sentir até desafiado de certa forma a ter um desempenho melhor, eu gosto muito do livro Nada Pode Me Ferir, que é do David Goggins, e ele conta uma história de superação muito grande, né, e você, quando você vê o que aquele ser humano conseguiu fazer, pelo menos para mim, sempre é uma referência. É uma pessoa que quando eu começo, sei lá, a ter preguiça, ou quando eu começo a achar que eu estou procrastinando, eu começo a pensar, pô, lembra daquela história que eu li naquele livro? E aí você vê que sua vida está muito fácil comparado à do autor e você se mexe. Então, eu acho que é maneiro você ter essas referências para você fazer esses jogos mentais com você mesmo e você se motivar mais, e você ter uma disciplina maior e você conseguir, de fato, ter um resultado mais expressivo no que você se propõe a fazer. Show. Muito legal, Lucas. Muito obrigada pelas suas indicações, pelas resenhas também, foi muito bacana. Muito obrigada por esse papo, foi ótimo ter essa conversa com você. Eu sei que se a gente tivesse mais tempo, esse assunto poderia durar horas aqui, como você mesmo falou. Então, por isso eu te agradeço novamente pela sua participação. Felizmente, a gente está chegando no final do episódio. Obrigada por participar, por falar aqui com a gente no InfoCast, pelo seu tempo também. Pô, muito obrigado aí pela troca, pela oportunidade de falar com as pessoas. Sempre que me chamarem para falar sobre o livro, se eu tiver algum espaço na minha agenda, com certeza eu vou estar falando. E quem quiser acompanhar mais, né, do que eu falo, das coisas que eu indico de livro, de ideias que eu compartilho, é só me seguir no meu Instagram, que é o Cara dos Livros, então bem fácil de decorar. E tamo junto. Só manda mensagem, se tiver alguma dúvida sobre o podcast, eu tiro sem o menor problema. E tamo junto. Obrigado aí por tudo. Bom, chegamos ao fim desse episódio. Dessa vez, trouxemos os melhores livros para você ser um profissional de sucesso, com dicas incríveis para começar e manter o hábito da leitura e ser o profissional queridinho das empresas. Espero muito que todos vocês tenham gostado e que esse episódio os ajude muito na carreira. Lembrando que no InfoJobs vocês encontram mais de 500 mil vagas para diversas áreas e regiões do Brasil. Para participar dos processos seletivos e conquistar uma dessas oportunidades, é só cadastrar o seu currículo gratuitamente no site e se candidatar às vagas mais interessantes para você. Ficamos por aqui e até o próximo episódio. Tchau!